Bom, pessoal, bora reanimar esse menino, hein? O bicho agora pega. Bom, depois do nascimento, aproximadamente 4%, de 4 a 10% dos recém-nascidos, a término e prematuros tardios, vão ser necessário uma ventilação positiva, o VPP. Enquanto somente 1 a 3 de cada 1.000 receberá compressões torácicas e medicamentos de urgência adrenalina aí. Isso aqui já foi questão de prova, esses dados. Quais são os fatores, né, antiparto que podem colocar essa criança em risco e ser necessário tomar essas medidas? Diabetes materna, hipertensão induzida no embaraço, hipertensão crônica, anemia, barulheira, hein? Morte fetal, infecção materna. Parece que tá mais barulhento aqui hoje, não tá? Enfermidade materna, polidrames, ou seja, são alguns fatores aí antes do parto. E durante o parto, operação de cesárea de emergência, se foi necessário um fórceps, um parto prematuro, né? Ok. Bom, o teste de Apgar, a gente tem que saber quais são os parâmetros do Apgar, e aqui é só uma orientação. Se quando avaliar o Apgar ele for menor que 7, vai ter que avaliar ele de forma adicional a cada 5 minutos por até 20 minutos. A valorização dele normalmente vai avaliar no primeiro minuto e depois com 5 minutos de vida, esse é o normal. Bom, vamos lá, vamos fazer uma historinha aqui. Essa criança, ela nasce, é uma gestação de término, tem bom tono, respira ou né, está respirando ou chorando? Se uma dessas perguntas do 2 ou do 3 aqui não é sim, não tem bom tono ou não está chorando, nós vamos ter que entrar com os passos iniciais, considerando que essa criança está em risco, esse recém-nascido está em risco. Vai promover calor, vai colocar ele na posição de olfateio, vai aspirar as vias aéreas se necessário, secar, estimular, ventilar. Aí depois, a partir da ventilação, se necessário, aí vamos para a massagem cardíaca e adrenalina. Sobre o pinçamento do cordão, ele deve ser entre 30 e 60 segundos. A Samara fez uma prova, aquela prova da UFMT, lá fala 3 minutos, não é? Então lá fala de 1 a 3 minutos. Realmente no material fala 1 a 3, mas confirmando isso para vocês, que foi até questão de prova aí do simulado da UFMT. Mas, se essa criança está dentro daquelas duas situações, ele não chora ou ele não tem tônus, aí vamos ter que fazer um pinçamento imediato, né? Então, é cortar fora rápido. Lembrando que se eu demorar muito a pinçar esse cordão, uma das coisas que pode desenvolver é uma policitemia neonatal. Sobre a limpeza das vias aéreas, somente quando causa obstrução da mesma ou dificulta o início ou a manutenção, né, da respiração dessa criança. Então não é comum sempre aspirar se essa criança já nasce chorando, não tem necessidade. Com relação à perda de calor, em recém-nascidos menores de 32 semanas, devem ser colocados dentro de uma sacola, uma bolsa, deixa amarrado lá dentro de um canto lá. Bom, sinais vitais que se devem avaliar: frequência respiratória de 40 a 60, observar se essa criança está gaspeando, né, se está tendo dificuldade para respirar, né, e a frequência cardíaca. Então tá aí o gasping dessa inocente moça, né, com dificuldade de respirar, coitada. Uma frequência cardíaca inferior a 100 são duas situações que está indicada a gente iniciar o VPP. Então, se essa criança está gaspeando, se essa criança nasce com, né, um tono diminuído ou não chora, e você vai fazer a avaliação dessa criança, percebe que ela está com dificuldade para respirar ou que a frequência cardíaca dela está diminuída, a primeira coisa que deve se fazer é VPP. Aí me veio uma pergunta, porque se a frequência cardíaca está abaixo de 60, nós vamos considerar a intubação, concorda? Mas e se esse menino já nasce com uma frequência cardíaca menor do que 60? A gente vai direto para a intubação ou faz o VPP primeiro?
Bom, a minha opinião é que faça o VPP primeiro, porque a maioria dos recém-nascidos consegue resolver esse momento crítico somente com o VPP. Aqui fala uma orientação da concentração em recém-nascidos maiores de 35 semanas, 21%, em recém-nascidos menores de 35 semanas, de 21 a 30%. Aqui já foi questão de prova também, como deve estar, em média, a saturação deste recém-nascido no primeiro minuto. Ele nasce em torno de 60% a 65%. Depois você vai jogando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos e 10. Vai jogando de 5 em 5, só para você ter uma ideia aí, porque pode cair. Isso pode ser questão de prova de novo. Isso aqui foi muito perguntado quando a gente estava fazendo um treinamento de reanimação. O indicador mais importante que avalia a VPP é a frequência cardíaca. Então, o que importa durante um processo de reanimação aí? A frequência cardíaca. Então, primeiro, qual que é a conduta? Essa criança está com dificuldade, está gaspiando, está com a frequência cardíaca baixa, VPP. Você posicionou essa máscara de forma correta e começou a ofertar oxigênio para essa criança. Passado 15 segundos, aqui fala 15, mas é ali, entre 15 segundos, se a frequência cardíaca já está aumentando, você vai continuar com a VPP, né, e depois avaliar a frequência cardíaca depois de 15 segundos, que essa VPP deve durar 30 segundos. Se a frequência cardíaca não aumenta e o tórax excursona com a VPP, você vai continuar com a VPP e continua avaliando segundo, né, a excursão torácica. Ou seja, se você percebeu que essa criança o oxigênio dela tá chegando, né? Tá chegando oxigênio para ela porque o tórax dela tá excursionando, né, excursionando. Você vai seguir com essa VPP. Na verdade, em momento algum você vai interromper nos 15 segundos, né, pessoal? A frequência cardíaca não aumenta, o tórax não excursiona, vai avaliar, vai fazer o Mr. Sopa, a gente vai lembrar os pontos mnemônicos aí. E se o tórax excursiona, voltar a reavaliar a frequência cardíaca depois de 30 segundos de VPP. Então aqui fala o seguinte: se de toda forma você fez 30 segundos de VPP, você não percebeu que ele melhorou, você vai fazer o Mr. Sopa, tá aqui na frente, aqui tá o Mr. Sopa, quais são conferir a máscara, né, reavaliar a questão da via aérea, sucção de nariz, olhar se a boquinha tá aberta e vai fazer outra excursão do VPP. Qual que é a conduta logo realizar 30 segundos de VPP com adequada excursão de tórax? Bom, finalizou os 30 segundos. O que é a próxima conduta, né? Com adequada excursão de tórax, ou seja, significa que eu estou conseguindo jogar oxigênio para dentro desse menino. Eu sei que o meu VPP foi efetivo. E a frequência cardíaca já está acima de 5, de 100, eu vou continuar com o VPP, vou ficar de olho até essa criança passar essa fase crítica aí. Se está entre 60 e 99, você vai reavaliar o Mr. Sopa e novamente fazer mais uma vez, mais 30 segundos. Agora, se está com menos de 60 segundos, né, você pode, menos de 60 batimentos por minuto, você pode avaliar o VPP, corrigir se for necessário, utilize alternativas, porém aumente a concentração de 100% e inicie massagem cardíaca coordenado com VPP. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Finalizou os 30 primeiros segundos, os 30 primeiros segundos, vai depender do que aconteceu ali. Se você percebeu que a criança de fato recebeu oxigênio e a frequência cardíaca dela está ali entre 60 e 99, você continua com VPP. Se está a menos de 60 e tem certeza que você fez 30 segundos de oxigênio de forma efetiva, nós não vamos correr esse risco. Nós vamos entrar com massagem cardíaca. Agora, para me poder fazer a massagem cardíaca, eu preciso entubar essa criança antes. Então eu vou passar esse tubo
vou continuar fazendo a ventilação à pressão positiva, mas eu vou ter que intubar essa criança antes. Passados os passos de intubação não pode levar mais do que 30 segundos. O tamanho do tubo endotraqueal pode ser de 2,5, 3 ou 3,5, segundo o peso da criança aí, né, ou a idade gestacional, aproximadamente. E quais são as indicações para iniciar a compressão torácica? Então, quais são as indicações? A compressão torácica deve ser iniciada se a frequência cardíaca se mantém por debaixo de 60 latidos por minuto, depois de pelo menos 30 segundos de VPP à pressão positiva. Ou seja, de novo, passou 30 segundos, essa criança está entre 60 e 99, vou fazer mais um VPP nessa criança. Não vou intubar, eu não vou entrar com a massagem cardíaca. Mas, se está com menos de 60, eu vou iniciar a compressão, mas antes eu tenho que intubar. Essa massagem, a que nível que deve realizar no esternô? Fala aqui que o coração da criança está colocado no tórax, mentira, entre o terço inferior do externo e a espinha dorsal. A compressão são 30 ventilações e 90 compressões, em torno de 120 eventos por minuto. Quais são as indicações para a adrenalina? Então vamos lá, nós continuamos com esse menino. Ele gaspiou, ele estava com a frequência cardíaca abaixo de 100, a gente fez todo, promoveu o calor, posição de olfateio e começamos o VPP. Passou 30 segundos, ó, parece que a mascarilha aqui, a máscara não ficou legal, vamos fazer mais 30. Beleza, mas se a frequência está abaixo de 60, a gente não vai esperar, nós não vamos insistir mais um VPP aí. Nós já vamos iniciar a massagem cardíaca, mas para isso eu intubo, vou passar o tubo e continuo com o VPP. Beleza? Bom, então qual as indicações? Isto é, se a frequência cardíaca é menor a 60, né, minutos depois da administração da ventilação por 30 segundos, assim como também os outros 60 segundos que é administrado simultaneamente a ventilação mecânica mais massagem cardíaca. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Ou seja, se passou os 30 primeiros segundos, essa criança ficou com a frequência cardíaca abaixo de 60. Você entrou com a massagem cardíaca que leva 1 minuto o ciclo. Foi o que a gente mostrou aqui, ó, 30 ventilações e 90 compressões. Terminado esse primeiro minuto, ele ainda continua com a frequência cardíaca abaixo de 60, nós vamos de 0,1 a 0,3 miligramas quilopeso por via venosa, por um catéter umbilical venoso, ou de 0,5 a 1 miligrama quilopeso por via endotraqueal, quando não pode ser possível pela veia umbilical. Deve ser, não pode, mas devem ser administradas mais doses de adrenalina de 3 a 5 minutos depois da primeira dose, caso a frequência mantenha abaixo de 60. Você vai continuar a reanimação, a massagem cardíaca, e de 3 a 5 minutos depois da primeira dose você pode repetir esta dose. Então o fluxograma a gente já falou, não vamos perder muito tempo com ele. Essa criança nasceu, ele chora, ele tem tônus? Não, não tem. Vamos promover calor, né, fazer tudo direitinho, bonitinho. Ele está gaspiando, está com uma frequência menor de 100? Sim, vamos entrar com o VPP, monitorar a saturação de oxigênio, considerar o monitor de eletrocardiograma. Se essa frequência cardíaca ainda é menor do que 100, a gente corrige o VPP e, se necessário, eu vou iniciar a intubação. Quando é necessário a intubação? Se a frequência cardíaca é menor do que 60. Inicia a massagem cardíaca, mantém o VPP, oxigênio a 100% e, claro, todo o monitoramento necessário. Se a frequência cardíaca ainda continua menos de 60, nós temos a adrenalina aí como nosso recurso. Ok? Então é isso. Tá fácil reanimar uma criança. Quero ver fazer isso na hora, hein? Na prática. Um abraço. E até lá. Valeu, galera.